Conversa de classe com Maíra Angelino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje nós vamos mergulhar num tema que é essencial para quem pensa uma educação inovadora e para quem pensa também em educação nesses últimos tempos. A gente vai falar um pouquinho de fluência leitora e de alfabetização. Eu tenho a honra de receber aqui a Alessandra de Magalhães Siaca. Ela é professora, ela é coordenadora pedagógica, tem uma experiência imensa aí na formação de professores e atualmente é formadora do Polo 13 do Currículo Paulista na região do Vale do Paraíba, do Litoral Norte. Depois ela pode contar um pouquinho aí para a gente também. E eu até já comentei aqui com ela que eu vou começar mandando aí a primeira pergunta. Ale, a fluência leitora é vista como uma competência essencial na alfabetização e no desenvolvimento do pensamento crítico. Como que você vê essa relação entre fluência leitora e o papel do aluno como cidadão ativo? E de que forma a fluência vai além da leitura em si e contribui para a formação integral? Professora Alessandra Magalhães Siaca, com muita honra, bem-vinda ao Conversa de Classe. Olá, Maíra, os colegas que estão assistindo aí. E realmente, assim, falar de formação cidadã, né, de crianças aí nessa faixa etária, que eu digo assim, de alfabetização, é a minha formação inicial. Então, é algo que me enche os olhos e, ao mesmo tempo, de coordenação pedagógica. Ao longo aí dos 25 anos de trabalho na prefeitura, eu fiquei 3 anos como alfabetizadora e depois iniciei a carreira em coordenação pedagógica. Então, é algo que eu falo que assim, que tá muito próximo, tá muito juntinho, né? E com o passar do tempo, gosto muito de estudar, de buscar novas oportunidades de formação mesmo, para mim, para os meus colegas. Então, assim, são 2 temas que eu fui me encantando com o passar dos anos. A questão da educação integral, porque eu acredito que nós não conseguimos, né, trabalhar só uma dimensão do ser humano ou da criança. Ao longo dos anos, trabalhei também com EJA. Então, quando eu era coordenadora de EJA, nós tínhamos desde a alfabetização até o termo 4. Então, a gente via muito isso, muito latente, né? Que essa questão da leitura, quando ela carece na oportunidade do adulto, fica muito mais difícil abrir as portas para todas as outras dimensões. A dimensão mesmo, de repente, dele como cidadão, como atuante ali naquele bairro, na situação que ele tem, de uma igreja, que geralmente eles gostam de participar de alguma situação assim, como funcionários, como empreendedores também, porque aqui a nossa região é uma região de litoral norte, então muitos naquela época eram caseiros, mas eles gostavam também de pensar em um negócio próprio, algumas situações. E aí, trazendo, né, para esse contexto da criança, a gente vê que a fluência leitora ganhou, com o passar do tempo, um destaque. Por muitos anos, nós, alfabetizadores, demos uma importância muito grande à escrita. E depois, lá pelo 5º, 9º ano, com as matrizes de referência, nós vimos que muitas vezes as crianças tinham uma dificuldade enorme nos descritores. A gente fala assim, ué, mas como, né? Ele sabe ler, ele sabe escrever, como que não consegue dar conta de um texto gigantesco para uma leitura, quer seja independente da área de língua portuguesa, história, geografia, e aí a gente ficava se debatendo, assim, gente, mas como isso? Ele sabe ler, mas não consegue dar conta de um texto, de repente, com 5 parágrafos, 6. E aí os estudos vêm apontando, né, o quanto que a gente precisa de trabalhar essa fluência, essa questão deles compreenderem, a velocidade, sim, porque você precisa estar sabido diante do assunto que você está se propondo, sem desmerecer o conhecimento de mundo. Então, eu acredito muito que essa junção, pensando aí nessa concepção de uma educação integral, né, dentro das dimensões intelectuais, a física, a cultural, eu falo que assim, a leitura é um passaporte para a cidadania.
Então, né, a gente vê pela BNCC, por exemplo, ela vem hoje trazer o letramento ambiental, o letramento matemático. Então, são formas de você entender essa leitura de forma que você vai compreendendo melhor o seu papel ali. O que você espera diante desse cenário? Como que você vai interagir com esse mundo aí que tem muitas possibilidades. Mas para você poder viver bem, você precisa entender esses códigos aí para não ficar para trás. E, Ale, a sua resposta é muito rica, né? A gente tem um público de docente que acompanha aqui a gente, mas também tem um público de graduandos. E você sabe que, por mais que o pessoal tenha muitos elogios ao programa, eu já ouvi também que tem pessoas que precisam assistir as nossas entrevistas de pedacinho, porque tem a ver com isso que você está dizendo, né? Não é só a habilidade de ler um texto, mas de, por exemplo, você assistir uma entrevista dessa e você conseguir pegar aí o que a gente está falando dos contextos, né? O que a gente está trazendo aqui de informação. Porque a gente acaba tendo um mundo que, infelizmente, a informação está cada vez mais rápida, mas nem sempre essa rapidez significa profundidade, né? E aí as pessoas falam muito isso, né? Que aqui a gente traz algumas respostas que são um pouco mais profundas, então o quanto isso é realmente interessante, né? O quanto a gente precisa trabalhar isso nos alunos, porque senão eles ficam aquém, né? De coisas que estão chegando aí no mundo, né? Eu até falo assim, esses dias conversando com um grupo lá do serviço, eu falei assim, o quanto que a sociedade espera que nós, enquanto escola, demos conta de tudo. Mas tudo o quê? Né? O que compete a nós? E o que eu faço com todo esse conhecimento, ou com todas essas informações? Acho que aí está o pulo do gato, né? Para a gente poder... Porque a gente sabe que a gente precisa de mais, mas mais do quê? E de que jeito que eu vou colocar isso em prática e em evidência ali, né? Eu vou até pegar um gancho no que você acabou de falar. Você tem uma experiência grande aí em coordenação pedagógica e também na formação de professores. Eu queria saber quais os desafios que você identifica na formação de educadores para trabalhar a fluência leitora, e como que a coordenação pedagógica pode ser um apoio eficaz para aquele professor, aquela professora que está em sala de aula, para que ele desenvolva também essas competências lá com os estudantes. Eu falo que assim, são muitos desafios, principalmente na coordenação, quando você tem uma escola com várias modalidades de ensino. Então, o coordenador, eu falo que assim, ele não é aquele que sabe tudo, mas ele precisa dominar algumas técnicas para que ele possa ser o subsídio dali daqueles professores. É como se fosse uma sala de aula, né? O professor não é aquele que sabe tudo, mas ele encontra caminhos para dar subsídio para que esse aluno, esse estudante, consiga evoluir ali. Então, esse é um dos desafios maior que eu vejo que os coordenadores têm, porque ele precisa, né, de dominar algumas técnicas assim, da didática, né, principalmente do como que esse adulto aprende, porque o aprendizado da criança ele é um pouco diferente do adulto. Então, você tem que mediar todas essas necessidades de forma que não esqueça, não deixe adormecida ali também o aprendizado daquela criança, o território. Eu falo que assim, outro desafio que seria colocar o PPP em prática. Muitos livros, se a gente pegar, vai falar que preciso trabalhar o projeto político-pedagógico, os documentos oficiais falam muito disso. Aí você fica pensando, mas tá, como que eu vou colocar esse projeto, né? De que jeito que eu vou trabalhar as expectativas de aprendizagem com a minha comunidade? Porque muitas vezes, vai pensar aqui no nosso município, nós temos escolas bem heterogêneas, desde aquelas que têm alunos que aprendem muito fácil e aqueles que também que exigem um pouquinho mais de cuidado. E até esses que aprendem muito fáceis, eu falo que também é um calcanhar de Aquiles, porque tem criança que aprende numa ligeira, fala que é muito ligeiro, né? O processo dele eu falo que se a gente não der também conta deles, eles botam fogo ali também, naqueles 50 minutos ou 1h40 que a gente tem com aula. Então, é a gente saber entender nesse cenário dessa criança que tem todas essas potencialidades e trabalhar diante de um currículo, trabalhar diante dessas expectativas que a gente tem aí para dar conta, sem deixar ninguém para trás.
E aí esse coordenador, né, quando você pensa em deixar ninguém para trás, eu falo que dá um frio na barriga, porque a gente precisa ter essa visão do todo, né? Eu falo, sempre tá incluindo, num cuidado para não excluir, porque na intenção, às vezes, da gente ajudar, a gente acaba muitas vezes deixando algumas coisinhas. Então, é um grande desafio ali. Eu acho que é pensar e equilibrar todas essas situações aí, né? Independente da modalidade, desde a educação infantil, que tem aí o desenvolvimento dessa primeira infância, os primeiros 1000 dias, eu falo que são sagrados, é o que vai, né, potencializar todo o aprendizado deles. Aí depois no fundamental, a questão da alfabetização, o pensamento já mais concreto para as habilidades. E o Fundamental 2 aí, principalmente com os adolescentes, que eu falo que é todo esse turbilhão da idade e ao mesmo tempo, né, ficar sabido mesmo para poder interagir e atuar nessa sociedade que ele está inserido. E Ale, é muito legal, né, que a sua fala vem de uma pessoa que conhece a realidade do chão da sala de aula, né? Não só como professora, mas também como formadora aí do Polo 13 do Currículo Paulista. E eu acho que você acompanha aí muitas realidades de escolas e também de municípios. Na sua opinião, como que essas disparidades regionais e as condições escolares impactam na influência leitora dos alunos? E que estratégias que você acredita que sejam eficazes aí para contornar essas barreiras? Então, no Polo 13, para as pessoas terem mais ou menos uma dimensão, o grupo que eu tenho formado por meio, né, desse programa Alfabetiza Juntos, que faz parte dentro do programa do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, proposto pelo governo federal, a nossa região do Vale do Paraíba e Litoral Norte é composto por um grupo de quase 60 pessoas. Então, são 42 municípios e 5 diretorias de ensino. E é muito bacana quando a gente para pensar na diversidade, porque eu tenho um município pequenininho, com 2.000 habitantes, e aí quando elas começam a apresentar o município delas, eu falo assim, nossa, eu tenho quase uma escola aqui no nosso município, tem mais de 1.000 crianças, né? A gente tem um SEI aqui, que tem 1.000 e poucas crianças de 0 a 5 anos. É quase uma cidade, né, se a gente parar para pensar. E, ao mesmo tempo, também outros municípios que têm 600, 700, 800 mil habitantes. E o que a gente vê que é de comum essa oportunidade é a troca. Porque todos esses 42 municípios, eles têm um ponto comum, que é a busca da alfabetização da criança na idade certa. E aí vão surgindo outras oportunidades. Um conta uma experiência que realizou assim, o outro realizou assado. E essa formação que a gente tem no Polo 13, eu falo que tem alguns pontos que são inegociáveis. Então, eles recebem essa formação e eles podem pensar de que forma que vai levar isso para o chão da escola. Então, tem município que reúne o grupo de professor por série, tem município que faz somente com o coordenador e o coordenador replica na escola. Então, são algumas garantias de pontos comuns nessa formação, como, por exemplo, o momento da leitura literária. Porque nós, professores, muitas vezes, eu falo que a gente acaba esquecendo de cuidar um pouquinho da gente enquanto formação, né? Ficamos muitas vezes com textos mais simples ou voltado mesmo para criança, e a gente esquece que a gente também é esse leitor que precisa desenvolver algumas competências ao mesmo tempo de trocas. Então, são oportunidades que tem ali. Outro momento que eu falo assim, que é inegociável dentro dessa formação é a relação teoria e prática. Então, a gente tem sempre um texto de apoio, texto eu falo de substância, como, por exemplo, aqui que eu até trouxe, a Adélia Lerner, né, a Sodé, a Teresa Colomé, que são subsídios para que a gente fique mais sabido na nossa docência, para que a gente possa fazer uma prática com mais efetividade. Como eu disse, né, a leitura, por muito tempo, ela ficou um pouco adormecida. E aí, quando a gente vai recorrer a essa questão, né, das recomendações, do embasamento, a gente vê que ela estava ali. E se temos um trabalho coeso por meio da leitura, a escrita vai deslanchar, vai virar assim aquela coisa mais potente, ficam textos mais bonitos, mais robustos. Então eu vejo que assim, o momento em que a gente tem de estar com os nossos pares, apesar da diversidade,
fica um grupo bem rico, bem bacana. E eu acredito que esse movimento do compromisso nacional tem surtido muitos frutos, porque a gente acompanha pela rede social, por exemplo, no canal do MEC, alguns estados realizando seminários de boas práticas. E aí a gente vê e fala assim, nossa, eu não tinha pensado nessa atividade, eu não tinha pensado nessa proposta, olha que ideia bacana. Então, eu acho que assim, está mobilizando o país a fomentar essa troca, porque nós temos realidades distintas, mas pontos bem comuns. E eu acho que unindo a gente consegue, vai dar conta desse grande desafio aí, proposto, né, pela BNCC, que é alfabetizar a criança até 8 anos de idade. E Ale, eu estava pensando aqui, né? Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é que eu acho que a grande potência do conversa de classe é exatamente isso, né? A gente fazer essa troca, é um a um, de coração para coração, né? O seu coração aqui falando com o coração dos professores e professoras que acompanham aqui o programa e o quanto isso fortalece a gente, né? O quanto isso é importante para o dia a dia. Eu estava até pensando aqui, quando a gente fala de futuro, né? Quais habilidades que você considera que sejam cruciais para que os professores continuem avançando no desenvolvimento da fluência leitora e da alfabetização, especialmente aí considerando as novas demandas trazidas tanto pela BNCC quanto pela educação integral? Se a gente for até começar, né, esse ponto que você foi colocando de trás para frente, a BNCC, a educação integral, eu vejo que assim, ainda nós não encontramos um ponto com toda a clareza de fato para colocar, né, em evidência. Então, quando a gente pensa na aprendizagem, né, muitas vezes, quando a gente vai trocar ou o assunto mesmo da fluência leitora, ou um outro componente curricular, geralmente a gente que é professor sempre puxa a sardinha, peraí, como que eu tenho que ensinar o grupo dos meus estudantes? Ah, vou começar a aula com uma pergunta assim, vou começar a aula com uma resgatar, e a gente não para às vezes para pensar, mas espera aí, a turma dos meus estudantes, essa turma tem a potencialidade de aprender como? Como que eu vou atingir esse meu maior grupo de meninos? Né? Por exemplo, eu sou professora alfabetizadora, tem hora que eu fico olhando a criançadinha, porque eu falo que eles pipocam, né? Na fase de alfabetização, eu falo que eles parecem um milhinho ali, que eles estão ali, igual uma panelinha. Piu, 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 piu. E aí você para pensar, de que jeito que eu conhecendo essa criança de forma integral, até os 7 anos ela ainda está formando o tônus muscular, então é natural que ela não vá parar na carteira. Não adianta eu querer colocar uma proposta de sentar, copiar da lousa. Então, peraí, então eu trouxe um indicativo. Opa, para aprender, eu não posso esperar que minha criança fique parada ali. Mas eu preciso da concentração, né? Aí eu vou utilizando os mecanismos da neurociência para, opa, peraí, o que eu posso fazer, como eu posso ativar, né, essa atenção dessas crianças, desse meu grupo de estudante. Então, eu vejo que são alguns temas e demandas que nós carecemos para poder desenvolver bem o nosso trabalho. Que é a questão do uso da neurociência. Eu falo que assim, ela tem trazido revelações fantásticas. E, ao mesmo tempo, como a gente implementar isso? Esses dias eu estava conversando com um grupo de diretores de escolas de tempo integral. E geralmente a escola de tempo integral, que eu falo que é um outro calcanhar, né, um outro assunto, geralmente as pessoas pensam o quê? Ah, a gente vai estender a jornada e tá tudo certo. Aí eu falei, bacana, é verdade. Mas vamos parar para pensar uma outra situação. A criança está ali por 7 horas com a gente. Quem disse que a escola precisa ser a aula chata, digamos assim, a aula regular, de manhã e na parte da tarde a diversão, que são as oficinas? Eu falei, se a gente parar para pensar que a criança e o adolescente está numa formação integral, por que não oportunizar essa junção dentro da mesma grade, dentro do mesmo horário? Uma aula de ping-pong, que eles têm lá, que são os de tênis de mesa, alguma coisa assim, junto com a aula de português, depois vai para a sala. Falei, porque a neurociência vem dizendo que a gente precisa de oxigenar, precisa do movimento, principalmente para essa criançadinha que é ativa. Falei, é um ponto. Outro ponto que a neurociência tem dito muito para gente, a questão do sono, o quanto que a gente está dormindo menos. As nossas crianças também.
Eu falo, nem vou entrar no mérito aí do pessoal da minha faixa etária, né? Que já começa a dormir um pouquinho menos. E nós precisamos dormir. E diante disso, se é uma escola de tempo integral, ela não precisa começar a aula às 7 horas da manhã. Começa um pouquinho mais tarde. Então, eu vejo que assim, são desafios que a gente vai tendo e que a gente vai construindo por meio da formação continuada. Então, aí entra esse trabalho do coordenador, de trazer potentes, né, discussões na escola, fomentar isso com o grupo, porque eles também colaboram de uma forma muito bacana, todo mundo. E aí a gente colocar, né, em evidência a aprendizagem, as intervenções. O que é uma boa pergunta para uma intervenção na escrita? Porque eu também não posso deixar a minha criança, eu falo que assim, ela vai escrever do jeito dela, mas eu preciso de trazer para elas bons registros, boas perguntas para que ela evolua ali. Porque senão esse erro de escrita vai cristalizar e para tirar, né, vai ser outro grande desafio, como se fosse uma segunda língua. Então, é a gente pensar, né, de que quais são as nossas necessidades formativas, o que eu estou precisando para agora? Eu preciso dar conta de tudo isso, mas de que jeito? Então, pensando nisso, eu acredito muito na formação continuada, para a gente poder dar conta aí de todos esses desafios. Ai, Ale, que mensagem poderosa, né? E eu também acho que a formação continuada é o grande caminho aí para a gente melhorar a educação como um todo, né? Ale, a gente está chegando aqui no finalzinho. Eu queria saber se você quer falar alguma coisa para se despedir aqui do pessoal, deixar uma mensagem aí de encerramento. Eu quero deixar um grande abraço, né? E que a gente não desista nos nossos desafios. Porque muitas vezes, como professor, eu falo que diante de um resultado, de uma avaliação, né? Ou o resultado de uma atividade mesmo, a gente fala assim, nossa, mas aí eu planejei, deu tudo tão certo. Eu pensei no meu aluno, eu pensei nesse meu estudante, eu pensei no território, mas o negócio não deu certo. Então, a gente pensar assim, talvez aquela estratégia, aquele momento não foi tão efetivo, mas que a gente tem tantas outras possibilidades também para garantir isso. Então, eu falo que assim, desistir jamais. A gente pode dar uma balançada, mas desistir nunca. A gente pede ajuda e continua, né? Isso, exatamente. Pede ajuda para o amiguinho, que tem sempre alguém disponível. Gente, que mensagem linda, né, para a gente encerrar. Ale, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.